Olá, gente linda! Vamos agora para a segunda parte do conto que fala sobre verbos. No momento em que eu e os meus amigos do sítio conhecemos as casas das conjugações verbais, dos tempos e dos modos verbais. Essa é a parte 2. A parte 1 está no outro vídeo. Assista ao outro vídeo. Vamos lá. Houve um pequeno descanso antes de começar o desfile do modo imperativo, que era orgulhosíssimo. Compunha-se apenas de 5 soldados carrancudos, com o ar mais autoritário que os do próprio Napoleão. Eram eles o tem, tenha, tenhamos, tende e tenho. Só fazem isso, explicou Quindim. Manda que o pessoal tenha. Tenha que coisa? Indagou Emília. Tudo quanto há, quanto o imperativo diz para fazer, com voz de ditador. Tenha juízo, Emília. Ele não está pedindo nada, está mandando, como quem pode. Ouviu? Fedorento este imperativo, exclamou a boneca com um xoxo de pouco caso. Depois desfilou o modo subjuntivo, com 3 tempos de 6 pessoas cada um. O primeiro tempo, presente, trazia os soldados tenha, tenhas, tenha, tenhamos, tenhais e tenho. Em seguida desfilou o segundo tempo, de nome pretérito, imperfeito, com seus 6 soldados, tivesse, tivesses, tivesse, tivéssemos, tivesses e tivessem. E por fim desfilou o terceiro tempo, o futuro do modo subjuntivo, com seus 6 soldados, tiver, tiveres, tiver, tivermos, tiverdes e tiverem. E pronto, acabou-se o modo subjuntivo, que é o modo que indica alguma coisa possível. Qual vem agora? Perguntou o menino. Vai desfilar agora o modo infinitivo, respondeu Quindim. Esse modo só tem 2 tempos, o presente impessoal, com um soldado único, ter, e o presente pessoal, com 6 soldados, ter, teres, ter, termos, teres e terem. Exclamou Emília quando viu passar muito teso e cheio de si o soldadinho ter do presente impessoal. Este é o tal infinito, pai de todos, o que dá o nome ao verbo? Um verdadeiro general. Merece parabéns pela disciplina da sua tropa. Fechava a marcha do modo infinitivo gerúndio, composto do soldado tendo, seguido logo depois pelo particípio, composto de um só soldado, um veterano muito velhinho, com o peito cheio de medalhas. O tido, parece o Garibaldi, asneirou a boneca, escangalhando, mas glorioso. Estava fim da revista do verbo ter. O rinoceronte perguntou aos meninos se queriam assistir a outras. Não, respondeu o Narizinho. Quem vê um verbo, vê todos. Só quero saber que história é essa de verbos regulares e irregulares. Estou notando ali uma cerca que separa um dos outros. Verbos regulares são os bem comportados, explicou Quindim. Os que seguem as regras muito direitinhos. Verbos irregulares são os rebeldes, os que não se conformam com a disciplina. Este senhor ter, por exemplo, é irregular, visto como não segue o paradigma da segunda conjugação. Que paradigma é esse agora? Indagou Pedrinho. Cada conjugação possui o seu regulamento. Ou paradigma, regulamento, paradigma, a fim de que todos os verbos regulares formem as suas pessoas sempre do mesmo modo. Lembra-se das pessoas? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, que também são os pronomes pessoais do caso ré? Então, que pessoas, Quindinho? Os soldadinhos são as pessoas dos verbos, os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, como eu já disse. Creio que já expliquei. Quer dizer, eu já expliquei, Pedrinho. Tenho, tens, tem, temos, tens e tem, por exemplo, são os tempo presente do modo indicativo, com as suas pessoas. Por que então o ter é irregular? E não parecia. Além de regular, ele é auxiliar, o ter. Os verbos ter, ser, estar e haver são chamados também de auxiliares, porque além de fazer o seu serviço, ainda ajudam os outros verbos. Quando alguém diz, tenho brincado muito, está usando o verbo ter como auxiliar do verbo brincar. E que outras qualidades do verbo há? Muitas. Verbo que é coisa que não acaba mais. Há verbos defectivos, uns coitados com falta de modos, tempos ou pessoas.
Há os verbos pronominais, que não sabem viver sem um pronome oblíquo, aí em diante ou atrás, como queixar-se. Acompanha sempre o se. Sem esse ou outro pronome, ele não se arruma na vida. Sempre tem um pronome oblíquo com queixar, queixar-me, queixar-se. Há os verbos ativos, que dizem o que o sujeito faz. Há os verbos passivos, que dizem o que fizeram para o sujeito. A frase eu comi o doce está com o verbo ativo. A frase o doce foi comido por mim. Foi comido. Está na voz passiva ou verbo passivo. Se formos falar tudo a respeito de verbos, ficaremos aqui o dia inteiro. Gentinha que muda de forma como eles fazem, dá pano para mangas e são exigentíssimos. Uns não sabem viver sem um complemento adiante. E por isso se chamam os verbos transitivos. Outros dispensam o complemento e por isso se chamam-se intransitivos. Queimar, por exemplo, é transitivo porque exige complemento. Se alguém diz o fogo queimou, a frase fica incompleta. E quem ouve a pergunta logo, o que é que o fogo queimou? Essa coisa que o fogo queimou, seja mato, lenha ou carvão, constitui o que a gente chama de objeto direto de queimou. E os intransitivos? Esses não pedem complemento. Como eu já disse, o verbo morrer, por exemplo, é intransitivo. Quando a gente diz o garoto morreu, a frase está perfeita e ninguém pergunta mais nada. Eu pergunto, gritou Emília. Pergunto de que morreu? E quem o matou? E onde jogaram o pobrezinho do menino? Quindim coçou a cabeça. E assim termina o conto sobre verbos. Vocês percebem que o verbo ele é muito amplo, né? A gente tem os modos indicativo, que é o que a gente usa para indicar algo no presente, no futuro e no passado, que é o pretérito. A gente tem o imperativo, que impera, dá ordem. O modo imperativo não aceita a primeira pessoa. Como é que eu vou dar ordem para mim mesma? Não tem como. E a gente tem o subjuntivo, que dá ideia, hipótese, talvez, que são os modos. Além dos tempos que vocês já sabem, além das conjugações verbais, primeira, segunda, terceira, além do infinitivo, quando o verbo termina em R, gerúndio, quando termina em ND, jogando, pulando, ou particípio, quando termina em do, ido, jogado, pulado, né? E assim sucessivamente. Tem muito sobre verbos. E a gente usa muito verbo. Se eu falar para você, eu almocei agorinha, almocei, verbo. Se eu falar para vocês, nós fizemos as atividades, fizemos, outro verbo. Se eu falar para você, Joana é linda, vem do verbo ser, linda. Muito difícil nós falarmos sem usar verbo. Ele tá sempre ali, juntinho do substantivo. Ou às vezes a gente substitui substantivo pelo pronome, por exemplo, Joana é linda, eu posso usar ela é linda. E assim a gente termina a parte 2 do conto sobre os verbos. E são muito importantes, não é mesmo? E muda bastante a conjugação verbal. Eu fui, ele foi, né? São os irregulares, temos os verbos regulares, os defectivos, os anônimos. Mas por enquanto, só saber o que é verbo já tá de bom tamanho. Beijo para vocês, até o próximo conto do livro Emília no País da Grama.